E a gente muda um pouquinho de assunto, continua no campo da política, porque chegou agora Fatos da Semana. Os deputados aprovaram por 263 a 227 votos o relatório que recomendou aí ao plenário a rejeição da denúncia de corrupção passiva que pesava contra o presidente Michel Temer, né? Essa denúncia que veio do Procurador-Geral da República contra o presidente. Vamos ver o VT agora e a gente vai falar sobre isso aqui no estúdio. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o relatório da Comissão de Constituição e Justiça que recomendava a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Com a decisão, os deputados livraram o presidente de responder no Supremo Tribunal Federal a processo que, se instalado, provocaria o afastamento dele por até 180 dias. O procurador-geral Rodrigo Janot, porém, deverá apresentar outra denúncia contra Temer por organização criminosa e obstrução de justiça. A acusação de Janot se baseia nas investigações abertas a partir das delações de executivos da empresa JBS no âmbito da Operação Lava Jato e envolvem também um dos amigos do presidente, o Coronel Lima. Mas quais serão os próximos passos do governo e quais são essas novas denúncias relacionadas a Temer? É isso que vamos acompanhar no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o doutor Eduardo Leite, que está sempre com a gente aqui no Fatos da Semana. Tudo bem? Bom dia, querido. Bem-vindo sempre. Tudo tranquilo, né? Não sei, comigo tá. Com a gente tá, né, doutor Eduardo? Mas... tem que tá, né? A gente tava pensando faz sobre... com que fique bom, né? Pois é. A gente tava aqui comentando, né, enquanto... papinho de off, como a gente diz, né, antes da nossa entrevista mesmo, que a gente tem recebido aí, tem circulado imagens, né, da Venezuela, que fica aí se disfarçando de democracia, mas na verdade é uma ditadura das mais complicadas de lidar, né, imagens muito fortes de violência nas ruas e tal, e a gente pode dizer que vive um tipo de ditadura da corrupção, né, doutor Eduardo? Eu acho que a gente está refém de uma outra situação, né, eu estava ouvindo o prefeito falar, o João Dória, falando, né, sim a democracia, sim há muita coisa que a gente defende, claro, e vamos defender até o final, mas não tem como dizer que a gente vive uma ditadura de corrupção impossível de combater. Se você fizer uma radiografia da América Latina, nós percebemos que são poucos os países que se encontram numa democracia plena, né? Ou seja, a grande maioria ela está sendo comandada por ditadores disfarçados, né? Agora, o caso do Maduro realmente extrapolou todo e qualquer... Ele só ainda não assumiu o nome de ditadura, mas o regime é bem esse. Essa constituinte, essa eleição que foi feita aqui de forma disfarçada também, né, que a ONU já condenou, né, então eu acho que nós estamos bem próximos de uma possível invasão e que vai acontecer a qualquer momento por outros países, por forças que tem que debelar isso, né? Porque não pode permanecer. Isso contamina os demais países, você sabe disso. Que a violência, na medida que você vai avançando, as pessoas vão, na verdade, se espelhando naquela violência. Sim, natural, e daqui a né? pouquinho você está no quintal de casa. Fica Né? muito Aliás, normal. no quintal já está. Né? No quintal de casa já está. Então eu acho que isso é muito perigoso. Mas por que eu estou fazendo um paralelo com a situação da Venezuela, né? Muita gente pode estar pensando, nossa, mas por que você está falando sobre isso? Porque eu acredito que a gente também fica nesse patamar de pseudo-democracia quando a gente vê um presidente, assim como a gente falou bastante na época de Dilma, antes dela ser empichada, né? Antes dela passar pelo processo de impeachment, tinha 7% de aprovação e a gente tem hoje um presidente com menos que isso ainda, com 5%, e que continua no poder e passando por cima de muitas denúncias, e vai lá o procurador e bota mais uma denúncia, ele vai lá, se safa pelo voto da Câmara, comprando voto, fazendo manobras e coisas que a gente, que está completamente fora do nosso
nosso alcance. Quer dizer, a gente não pode fazer nada apesar de ser um regime democrático, né, doutor Eduardo? Regiane, se nós fizermos eu diria que uma radiografia do que aconteceu nessas últimas 2 décadas, nós percebemos que foi a inércia dos poderes. Nós estamos sempre falando dos políticos, os políticos estão roubando e de fato estão roubando mesmo. Agora que as coisas estão sendo escancaradas, né? Agora, só estão roubando durante todo esse período porque alguém permitiu. Não é só a questão do Poder Executivo, mas, sobretudo, eu responsabilizo, sobretudo, o Poder Judiciário, porque a inércia dos procuradores gerais da República, a inércia dos ministérios públicos dos estados, né, a inércia do Poder Judiciário em punir, em denunciar, a polícia em investigar, a Polícia Judiciária em investigar e, sobretudo, o Poder Judiciário punir, isso obviamente é o resultado que nós estamos recebendo, porque quando você não pune, obviamente você escancara a porta para os marginais. E esses marginais que eu estou me referindo, não é só aquele marginal que rouba na Avenida Paulista, ou que eventualmente trafica no Morro do Rio de Janeiro, ou que eventualmente se rebela lá no Rio Grande do Norte, mas sobretudo esses marginais onde os políticos estão inclusos, né? Então, o que acontece quando você abre a sua porta, né, você escancara a porta da impunidade, é óbvio que as pessoas acabam cometendo. Você vê que o reflexo da Venezuela é um governo, aliás, é um desgoverno. E o que acontece? Quando eu falo que o Brasil pode chegar a isso, e o Brasil só não chegou hoje à situação da Venezuela por uma única razão, em função da dimensão do país. O país é muito grande, né? Um país continental. Então é obviamente por isso que ainda nós não estamos. Mas se você prestar atenção no Rio de Janeiro hoje, que todo dia você tem os marginais interferindo diretamente, bloqueando os túneis, fazendo assalto, fazendo arrastões. Você pega na Paulista também, você pega na periferia de São Paulo, nós não estamos muito longe disso. O único problema é que ainda há uma dispersão da criminalidade. Mas nós não podemos esquecer que a criminalidade, ela começa exatamente no Congresso Nacional, ela se estende ao Poder Executivo, vai para dentro dos palácios e, obviamente, vai para dentro dos gabinetes dos juízes. Né? E aí há o problema do Ministério Público. O Ministério Público não se estruturou, não tem um efetivo a ponto de poder denunciar todos a prática dos crimes, e aí nós temos um resultado. O que aconteceu com relação à questão do arquivamento, pelo menos o arquivamento provisório, que nós chamamos, na verdade, um habeas corpus provisório em relação a essa denúncia e investigação do presidente Temer, infelizmente, eu sou obrigado a fazer uma constatação. E qual é a constatação? A própria denúncia do Procurador-Geral da República, o Janot, a peça dele é uma peça inepta, se você for analisar, porque o crime que estava ali estampado, ele mesmo não denunciou, que é justamente a questão da prevaricação, ou seja, alguém que vai lá e diz que comprou 1.600 políticos e o presidente da República não toma nenhuma providência. E o que é pior, o procurador da República, com essa confissão, com essa prevaricação, ele não denuncia. Aí você, obviamente, você está diante de uma denúncia inepta. E aí se preocupa com a mala que o outro carregou com dinheiro. Não é a questão, é o que eu falo, não é a quantidade, mas sim a qualidade da denúncia. Claro. Para mim, essa denúncia tem que fazer sentido, porque justamente a Câmara se baseou nisso, né? Não tem fundamento. Claro que existiu um monte de conchave e tudo mais, mas isso já era esperado que fosse rejeitado. Mas além mesmo disso, a gente já anunciou que, na verdade, seria não ia passar. Mas novas denúncias virão, né? Aí o Janot disse que enquanto ele estiver lá até setembro, ele vai fazer nova denúncia. Regiane, aí que está o problema, né? Ou seja, as coisas não podem ser a conta-gota. Ou seja, um procurador, eu vou te falar uma coisa.
eu não tenho nenhuma simpatia pelo Gilmar Mendes, acho que é um político disfarçado de juiz, né? É uma pessoa que faz um jogo que não me agrada. Não, existem rumores de que ele vai assumir a posição dele definitivamente. Né? Mas ontem ele falou alguma coisa que realmente assim, a gente tem que levar em consideração. Tá? Apesar de não gostar do Janot, apesar de não gostar do Gilmar Mendes, acho que ele faz um jogo completamente na contramão de um juiz, de um magistrado, né? Isso não é função para um juiz, para um magistrado, mas ontem ele disse realmente que o Janot é desqualificado, e aí eu sou obrigado a concordar com o Gilmar Mendes, porque o Janot realmente se demonstrou uma pessoa completamente desqualificada. Primeiro, pela inépcia da denúncia, porque o presidente tinha ali confessado, ou seja, um crime tinha sido configurado, que é justamente a questão da prevaricação. E o que é prevaricação? É alguém confessar um crime, alguém está investido no poder público e não levar isso ao conhecimento das autoridades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu já disse e repito, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, doa quem doer, né? Que é a questão da delação dos irmãos batistas e da JBS. Isso, para mim, é inconcebível, ou seja, simplesmente foram denunciados deixaram de ser denunciados, foram anistiados pela Procuradoria da República. E tem muita gente também acusando o procurador de ter feito jogo político também, lógico, e estar fazendo ainda com essas denúncias a conta-gotas. E o que é muito pior é passado pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que homologou essa questão da delação. Homologar a delação, eu acho que está perfeitamente, é função do Supremo Tribunal Federal. Agora, anistiar os irmãos batistas, para mim, isso demonstra efetivamente que perde a moralidade pública, perde a condição de ser um procurador de verdade. Eu concordo. Entendeu? Eu acho que essa é a questão principal. Você acredita que a procuradora que vai entrar no lugar do Janot a partir de setembro, Raquel Dodge, vai fazer um trabalho diferente, vai continuar dando prosseguimento a essas denúncias? Afinal de contas, pelo que você está prevendo e já fez essas previsões aqui anteriormente, essas denúncias já nasceram mortas e essas próximas, que ele deve entrar também, provavelmente também não vão passar, apesar de sentir um certo enfraquecimento político do Temer agora, né, tendo que refazer base aliada, essas coisas, a gente percebe que ele teve um enfraquecimento nesse episódio, né? Regiane, é dever de ofício, né? Ou seja, fazer uma previsão de que ela vai ser assim ou assado, né? Eu acho que fica difícil, por quê? Porque na verdade é o dever de ofício, ou seja, ela tem que ser legalista. Qualquer procurador, não é só o Janot, tem que ser legalista, ou seja, tem lá o Código Penal, tem todo o sistema normativo que regula o país, diz aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é crime e aquilo que não é crime. Ou seja, está ali previsto na lei. O que ele tem que fazer é uma coisa muito simples, é verificar, ou seja, a constatação, a tipificação do crime e denunciar dentro do que a lei regula. Por isso que eu digo, é muito fácil você ser legalista, basta que você cumpra aquilo que está na lei. O grande problema é que todo mundo, na verdade, e eu incluo inclusive até o Supremo Tribunal Federal, que ele simplesmente faz de conta que a lei não existe. Né? Faz de conta que, na verdade, a lei é algo ali, alguma coisa... De fato, estão colocando o jogo político na frente da lei. Então, esse que é o grande problema. O Ministério Público se transformou numa entidade política, não numa entidade legalista, entendeu? Ou seja, que tem por obrigação e dever que eu estou dizendo, não só em função que a lei prevê, mas, sobretudo, a questão do juramento. Ou seja, de cumprir de forma exemplar a lei, assim como o presidente da República, ou assim qualquer um que está investido na função pública tem que cumprir aquilo que está previsto no artigo 37, que é a questão da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, todos esses princípios têm que ser cumpridos. Fica muito difícil a gente não perder a fé no judiciário mesmo, quando vê uma anistia desse tamanho, por exemplo, né? Dá para perceber que a justiça vê conta bancária, ver nível de importância, né, daquela pessoa que está sendo julgada, né? Não importa o tamanho do crime, não importa o peso, né, do crime, e sim todo, né, o que está por trás, o respaldo financeiro. Isso é muito difícil da gente avaliar e chegar a essa conclusão, né, doutora? Afinal de contas, uma das coisas que a gente não quer perder é justamente a fé de que as coisas vão melhorar. Bom, mas eu deixo um agradecimento enorme para você aqui mais uma vez, doutor, e claro,
deixo o contato do Dr. Eduardo Leite para você continuar fazendo aí os seus comentários, os seus contatos através do facebook.com/Eduardo César Leite, e portas escancaradas também durante as minhas férias para você vir aqui comentar com a Marisa os fatos da semana. Com toda certeza. A gente se vê em setembro, meu Ótima querido. semana e boas férias, né? Obrigada. Né? Em setembro a gente vai junto de novo. Ah, isso com certeza. Obrigada, meu amor. Beijo. Bom, A gente, beijo é o pra momento todos. que a gente consegue esquecer um pouquinho isso tudo, né? Pelo menos nas férias.